nós nos encontramos para o encontro, a reunião dessa noite. Eu vou passar, então, os nossos avisos. Não está funcionando? Oi. Oi. Tá funcionando? Tá. Então, lembrando a todos, em primeiro lugar, a mudança do nosso horário das palestras. Agora, segundas, terças e quintas, nós estamos procurando dar início às 20 horas. Nós antecipamos o horário da palestra em função de não sairmos muito tarde aqui da casa, para estacionarmos o carro. Então, achamos conveniente antecipar, então nós vamos tentar começar às 20 horas, tá? Lembrando que temos as palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras, nas segundas, terças e quintas, às 20 horas, então a palestra inicia, às quartas, às 14 horas, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas da manhã, onde nós temos a evangelização infantil. Quem quiser passar pelo plantão de atendimento, é só chegar mais ou menos uma meia hora antes do início da palestra. Estão abertas as inscrições para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Então, quem tiver interessado, passar no plantão para se inscrever. Tá? E lembrando também do nosso trabalho que acontece agora sextas-feiras, às 19h30. O trabalho é um grupo de apoio aos dependentes químicos e familiares. Quem quiser passar e participar do grupo, é só vir aqui na sexta-feira. Ou familiar, ou dependente químico, ou se você conhecer alguém, um vizinho, um parente que esteja passando pelo problema, é só encaminhar aqui também às sextas-feiras, 19h30. Continuamos com nossos trabalhos sociais da casa, o trabalho das cestas básicas, onde nós entregamos as cestas básicas para 62 famílias. Continuamos contando com a colaboração de todos, com alimentos não perecíveis, e agradecendo sempre a colaboração de quem já vem participando. Quem quiser conhecer o trabalho, é todo sábado, segundo sábado do mês, às 10 horas da manhã. E todos os sábados agora à tarde, às 18 horas, tem entrega de lanches, sucos e chá para os moradores de rua. Também todos estão convidados a participar do trabalho. Tá? E o que mais? Lembrar a todos que, por falta de espaço físico, nós não estamos mais aceitando roupas, sapatos, as doações que vocês colaboravam com a gente, nós repassávamos às famílias, por falta de espaço. Então, nós estamos priorizando a entrega da cesta básica, tá? Então, é só isso. E visitar a nossa livraria, todos estão convidados, nós temos vários livros para a gente ler, estudar e se preparar mais um pouquinho, tá bom? Então, tá bom. Vamos agora nos preparar. Então, vamos procurando nos acomodar na cadeira, colocando o corpo confortavelmente, para que assim possamos ir nos sintonizando com este ambiente, com esta casa tão querida por nós, onde os nossos amigos da espiritualidade também nos recebem com um grande abraço, com todo o carinho, onde vamos nos preparando para mais uma vez nesta noite recebermos aquilo que nós viemos buscar. O carinho, o apoio, o consolo e o esclarecimento. Então, aqui que somos recebidos por esses irmãos e que também, através do estudo, das reflexões da noite, nós vamos nos preparando
para conseguirmos processar as nossas mudanças, nosso passo a passo na nossa caminhada evolutiva. Então, vamos procurar nos colocar de mente aberta, de coração aberto e receber todas essas energias novas, todo o conhecimento. E através dele, abrimos o nosso coração, pedindo ao Pai a luz e a sabedoria. Que assim seja, Pai. Então, nosso colega Amir, hoje ele vai falar o tema deste livro, é para uso diário, do Raul Teixeira. O tema é Nosso Planeta, né? E quem quiser adquirir o livro, nós temos aí na nossa livraria. Boa noite. Todo mundo bem? Todos bem? Esse tema seria semana passada, mas eu tive um problema, não pude vir. Eu agradeço ao Gerson também, né, que aceitou trocar comigo. E é uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso planeta e procurar entender o papel dele no nosso contexto evolutivo, né? Entender essas transições planetárias que todo mundo está muito agora em voga, né? Que o pessoal está falando que 2012 vai acabar o mundo, né? Essas coisas todas. Vamos tentar entender, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas vamos tentar entender o que a doutrina nos permite compreender na certeza, porque muito do que a gente acha, do que a gente escuta é incerteza. Vamos ver o que a gente sabe na certeza, que é o que a gente sabe da codificação, né? Os ensinamentos que foram dados pelos espíritos superiores. Vamos falar um pouco do mito bíblico também, né? No Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, fala lá que o planeta Terra foi criado nos 6 dias, não é isso? Que no 7º dia Deus teria descansado. Nós sabemos que esse mito bíblico todo nós não podemos entender ao pé da letra, como algumas religiões insistem nessa interpretação ao pé da letra. Nós temos que entender o sentido que isso tem. No livro A Gênese, do Kardec, não o Gênesis da Bíblia, o Kardec tenta elucidar isso, de uma maneira brilhante ali. Ele estabelece um paralelo entre esses 6 dias e as eras geológicas, pela qual passou o nosso planeta para evoluir, né? Não dizendo que sejam exatamente 6, porque houve muitos eventos ali dignos de nota, são mais de 25, então dividir isso em 5, ou em 6, ou em 7, ou em 10 seria simplesmente uma divisão didática. Então a gente não tem que se prender a isso, mas perceber que o mito bíblico nos traz a progressão das coisas e o posterior aparecimento do homem lá na frente, né? No capítulo 1 lá do Gênesis da Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha só, a imagem e semelhança de Deus. Mas depois lá no capítulo 2 ele fala que Deus criou o homem do pó da terra. Como é que, se nós fomos criados do pó da terra e isso seria material, como que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Alguém lembra da definição que os espíritos deram para Kardec de Deus no livro dos Espíritos? Com certeza alguém aqui deve lembrar. Um de cada vez, pessoal. Isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha esse nome, inteligência suprema. E a definição do espírito? Parte do princípio inteligente. Então, realmente, nós como espíritos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como matéria, não, porque Deus é imaterial. Então, essa é a explicação dessa diferença do capítulo 1 para o capítulo 2. A criação do espírito precede a criação do corpo. Por isso ele fala no capítulo 1 lá do Gênesis, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o espírito. E no capítulo 2, criado do pó da terra. O quê? O corpo físico. A alma encarnada, que vem depois do espírito, né? Porque se os dois fossem criados ao mesmo tempo, muita coisa não faria sentido. Então, essa criação, e fala que ele foi criado do pó da terra e que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, a união do princípio espiritual e do material. A união do corpo e da alma, né? É assim que nós temos que entender esse... Pode ter outras interpretações, mas essa é uma boa interpretação
para o mito bíblico. E nós não nos prendermos ao pé da letra, né? E ele fala lá que fez o jardim do Éden, né, que nós podemos simbolizar como o próprio planeta, e deu para o homem o lavrar e o cuidar. Então não é só aproveitar, ele precisaria também cuidar. Isso quer dizer que Deus colocou no homem uma responsabilidade também pelo cuidado com o planeta, com a criação toda, desde o princípio. Se naquela época, naquele estágio de consciência da nossa infância espiritual, nós já tínhamos essa responsabilidade de cuidar do planeta, muito mais hoje no grau de consciência que nós temos. E que nós temos que procurar coisas sustentáveis, temos que procurar não agredir o planeta, temos que procurar deixar um planeta melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, um planeta que não se consuma no nosso consumismo, né? Então tudo isso já estava presente ali no mito bíblico. No livro A Caminho da Luz também, que é onde o Espírito Emmanuel procura dar ali a história das civilizações à luz do conhecimento espírita. E ele fala lá de como foi criado o nosso planeta. Que a sabedoria divina deslocou do Sol uma massa informe de matéria, né? Uma matéria ali incandescente. E isso foi passado às mãos do Cristo. Para que o Cristo, com a sua sabedoria e com o seu amor, pudesse moldar o nosso planeta exatamente como ele é hoje. Então nós sabemos que Jesus foi co-criador do nosso planeta. Juntamente com a sabedoria divina, Jesus foi um co-criador do nosso planeta, o qual ele governa até hoje. Então olha só, a categoria desse espírito que é o Cristo, né? O nosso planeta que tem, sei lá quantos milhões de anos, aí bilhões de anos, naquela época Jesus já era Jesus. Já era espírito puro. O que isso significa? Que a evolução espiritual de Jesus foi feita em mundos muito anteriores ao nosso. Não foi feita aqui. Né? Quando criou tudo isso, ele já tinha a categoria de espírito puro. Imagina quanto nós precisamos adquirir de sabedoria e de capacidade intelectual e de todos os tipos ao longo dos milênios para que possamos criar um planeta com todas as suas leis, com todas as suas a parte física, a parte biológica, no equilíbrio, né? O equilíbrio que ele tem que ter no espaço. Olha só o capricho, né? O cuidado que Jesus teve com a gente desde a nossa infância espiritual. E aí surge o homem naquele planeta. Nós, desde criancinha, nós estudamos que o primeiro ali foi Adão, que foi colocado no nosso planeta. Mas no livro dos Espíritos fala que o Adão, ele simboliza uma raça. Ele não foi nem o primeiro e nem o único que habitou nosso planeta nessa época. O nome Adão simboliza uma raça, chamada raças adâmicas. Isso está muito bem escrito na Gênese de Kardec, que é o 5º livro da codificação. Quinto não em ordem de importância, mas em ordem de publicação. E o Kardec fala isso muito bem ali. Ele elucida muito bem essa coisa do que são essas raças adâmicas. São raças que vieram de outros orbes. Nossa, amigo, quer dizer que nós temos então imigrações de espíritos de um planeta para o outro? Temos. Isso já era previsto desde o começo. O Evangelho de João fala de uma maneira muito bonita, logo no início ali, nas primeiras frases do Evangelho de João, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, falando ali como o Cristo, né, foi a origem de tudo isso. A maneira como a sua sabedoria e o seu amor deixaram isso tudo para nós, né? Então quer dizer que o Adão não foi o único? Não foi o primeiro? Não. Os mundos, assim como os espíritos, eles são submetidos à lei da evolução. Então, a Terra que hoje... Nós temos diferentes categorias de espíritos e diferentes categorias de mundos. E na fase da encarnação do espírito, a encarnação sempre se dá num planeta, num orbe, de categoria adequada a esse espírito. Então, se o espírito é inferior, ele vai encarnar num planeta primitivo. Se o espírito é superior, ele não tem por que encarnar num planeta que nem o nosso, por exemplo, que é de prova e expiação. O espírito superior encarna em planetas mais sutis, onde já predomina o bem. E o nosso planeta, assim como todos os outros, está submetido a essa lei. Hoje ele está na categoria
de um mundo de expiação e provas, onde ainda, de certa maneira, o mal predomina sobre o bem. Ah, isso quer dizer que os maus predominam sobre os bons? Também. Mas ele também quer dizer uma outra coisa, que em cada um de nós o mal ainda predomina um pouco sobre o nosso bem. Nós somos uma mistura dos dois. Ah, mas não tem ninguém aqui que o bem predomina? Lógico que tem, senão que seria de nós, né? Mas a maioria de nós, o mal ainda de nós ainda predomina sobre o bem que nós já temos, que nós já desenvolvemos. Mas chegou a hora, e isso já vem sido dito desde a codificação, quando ele fala os tempos são chegados, em que esse planeta deve ascender um grau na evolução divina, na evolução dos mundos, né? Que ele vai passar de um planeta de expiações e provas a um planeta de regeneração, onde o bem vai começar a predominar. Sempre que isso acontece em algum dos mundos, o que acontece? Tem aquelas pessoas mais atrasadas, aquelas pessoas mais renitentes no mal, mais rebeldes à lei de Deus, em cada um desses mundos. Quando esse mundo chega numa época em que ele deve evoluir, a presença dessas pessoas, com tudo que elas trazem de mal, atrapalharia a evolução dos outros. Se ela atrapalharia a evolução dos outros, e essa marcha dos outros não pode ser detida, esses espíritos numa condição pior, eles são exilados para planetas, não é que se diga inferiores, mas adequados ao seu grau de evolução. Mais inferiores do que esse que ele está deixando. E foi isso que aconteceu com as raças adâmicas. Ou, se vocês preferirem também, tem aquele livro Os Exilados de Capela, conta exatamente um momento como esse, em que um planeta ali da constelação de Capela chegava à culminância de um dos seus saltos evolutivos. Quando ele ia dar esse salto, alguns espíritos foram exilados. São esses os exilados de Capela. E foram recebidos aqui com todo o carinho pelo Cristo, para que encarnassem no nosso planeta, que naquela época estava inferior a esse planeta de Capela. E essas pessoas foram exiladas, essas pessoas ficaram aqui, passaram por dores. Mas perto dos seres que estavam aqui na época, que eram muito mais primitivos do que eles, né, porque eles já tinham, apesar de rebeldes, eles já tinham conhecimento, eles já tinham desenvolvimento intelectual, pelo menos. Perto dos que já estavam aqui, eles eram verdadeiros anjos. Né? Então essas raças adâmicas, elas foram exiladas para o nosso planeta para ajudar no quê? Primeiro para fazer a sua expiação, para fazer as suas provas. Né? Eles precisavam disso, eles precisavam aprender a submissão à vontade de Deus de uma maneira mais dura. Já que não conseguiram aprender no seu planeta de origem lá. No planeta que estavam. Não no seu planeta de origem. No planeta que estavam. Então eles precisavam aqui de uma experiência mais dura. Então a Terra passou por esse momento. É isso que se diz com a doutrina dos anjos decaídos. Teoria do paraíso perdido. Porque para esses que vieram de um planeta mais adiantado, habitar um planeta mais atrasado, eles ficaram com saudade do planeta que eles tinham lá. Era um verdadeiro paraíso perdido. Imagina hoje que a gente tem carro, tem internet, tem televisão, só abrir uma lata que a comida está na mesa, tal. Imagina se a gente fosse para um planeta bem mais primitivo, em que você tivesse que correr atrás da caça, em que você tivesse que reinventar muita coisa que nós temos hoje. No fundo da alma, apesar da gente não ter consciência disso, a gente ia ter saudade do quê? Desse paraíso aqui que nós perdemos. Né? Tá claro esse processo? Eu não sei se o contato que todo mundo já teve com a Gênesis, né? A gente procura trazer o conhecimento de uma maneira que todo mundo possa compreender. Então a Terra está chegando num momento desse, em que vai passar a ser um planeta de regeneração, né? Isso não é uma coisa que acontece do dia 20 de dezembro para o dia 21, né? Isso é uma coisa que leva algum tempo. Mas essas pessoas já estão sendo exiladas há algum tempo. Muitas pessoas que desencarnam no nosso planeta já estão sendo levadas a reencarnar em planetas mais inferiores que o nosso. Tem algumas teorias aí que vai passar um planetão aqui, vai com o seu magnetismo vai sugar tudo. Eu não queria entrar nessa discussão porque não se tem consenso disso, então acho que não frutifica. Mas o certo é que muita gente vai ser exilada e já está sendo. Mas não é como um castigo de Deus, é como um aprendizado. É para fazer a sua expiação, para fazer a sua prova. Muitas vezes para gerar um arrependimento que a pessoa ainda não consegue ter aqui. Né? Porque aqui muitas vezes o apego da pessoa, a conduta da pessoa é tão material, é tão voltada para os apetites físicos, que a pessoa ainda não se abriu. E grande parte da humanidade é assim. Né?
nós podemos nos considerar não melhores que os outros, mas felizardos de já estar pelo menos um pouquinho preocupados com essa parte. De estar aqui numa noite chuvosa, preocupados com a nossa evolução espiritual. E não tomando alguma coisa no bar, e fumando, e nada contra quem está fazendo isso, mas é necessário que nós tenhamos essa preocupação. Então o que nós temos que ter em mente? Que nós temos que melhorar a nossa conduta, que nós temos que melhorar o nosso padrão vibratório, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Para quê? Para que nós possamos acompanhar essa evolução do planeta. E que possamos ficar aqui. Que não precisemos ser exilados para mundos inferiores, mais inferiores ao nosso, né? Tem uma coisa que é bem familiar, né? Que também está lá no texto bíblico, que fala assim: lançai-o às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não quer dizer que ninguém vai para o inferno. Quer dizer um momento como esse. É assim que nós podemos entender o juízo. Não o juízo final, mas o juízo. O quê? Um momento de separação. Que está descrito de várias maneiras também no mito bíblico. Quando fala lá que o mestre vai voltar e separar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, né? E conforme tenham ou não exercido a caridade, o que ele quer dizer? Olha, se você já aprendeu o significado do amor, se você já está num caminho de procurar se melhorar, você pode ficar aqui. Mas se você ficar num planeta, numa sintonia inferior, se você ainda continuar renitente, rebelde às leis de Deus, né? Rebelde a fazer alguma coisa pelo seu semelhante, rebelde a melhorar o seu padrão evolutivo, você vai ser o quê? Lançado às trevas exteriores. Não é eterno isso também. Assim que nós conseguimos a evolução nesse planeta para o qual nós fomos exilados, nós podemos retornar para o planeta de origem. A maioria dos espíritos lá de Capela já retornaram para lá. Já aprenderam aqui as lições que eles tinham que aprender, já retornaram para lá. Então é simplesmente um momento como esse. Nossa, mas eu ouvi dizer que no pessoal que interpreta o Apocalipse, que ia todo mundo para o inferno, que o mundo ia acabar. Não é bem assim que nós temos que entender tudo isso. Nós temos que entender simplesmente como uma transformação. Pode ter abalos físicos? Pode. O planeta está sujeito a abalos físicos. Isso faz parte da transição. Né, que fala lá que haverá novos céus e uma nova terra, talvez um deslocamento do eixo do planeta, tudo isso pode acontecer. Temos certeza de alguma coisa disso? Não. A única coisa que nós temos certeza é que o planeta está passando por esse período. Então esse exílio não é eterno, porque se a própria humanidade, a própria justiça humana está conseguindo concluir que a pena perpétua, a pena eterna não se justifica, a justiça divina, que é muito mais perfeita que a nossa, já concluiu isso muito antes. E por isso Deus não nos submete a penas eternas. Deus nos submete o quê? A penas que são subordinadas à duração da nossa renitência no mal. Assim que nós nos arrependemos e nos colocamos a serviço de Deus, fazemos o nosso arrependimento, a nossa expiação e procuramos reparar o nosso erro, o nosso castigo tem a sua duração bem abreviada. E ele deixa de ser tão cruel. A crueldade está subordinada à nossa falta de arrependimento. É pelo tamanho do cachorro que a gente coloca o tamanho da corrente, não é isso? É mais ou menos a mesma coisa. Se nós somos ferozes ainda, precisamos de uma corrente mais grossa. Se nós já estamos começando a ser um pouco mais maleáveis, já começando a ser um pouco mais humanos, talvez uma cordinha resolva. Né? Talvez uma coisa mais branda. Então, assim, a gente não tem a finalidade de deixar ninguém preocupado, deixar de ninguém assustado, mas de tranquilizar. Porque muitos de nós viemos daquelas religiões dogmáticas, onde ficamos com medo de que quando houvesse uma transição, quando houvesse uma separação, nós teríamos um rival de Deus, um diabo para nos carregar para o outro lado. Pessoal, não é nada disso. Né? A sabedoria divina não criaria um rival para ele mesmo. Quem teria criado o diabo se não Deus? Se houvesse outra potência criadora na natureza, ele não poderia ser Deus na concepção teológica. E o bem não poderia ter criado o mal. Nós não podemos dar o que não temos. Se Deus não tem as características da maldade, ele não poderia dar isso para um outro ser. Né? Criar já um ser predestinado ao mal. Não. Ele nos cria simples e ignorantes, para que nós façamos a nossa evolução conforme o nosso livre-arbítrio.
Muitas vezes nos identificamos com o mal, mas isso também é transitório, né? Aí alguns dizem que Deus criou primeiro o anjo e que ele se rebelou e carregou 1/3 dos anjos da sua categoria, né? Essa teoria é pior ainda, porque faz do Criador um ser inocente e ingênuo, né? Porque um Deus que escolheria anjos com essa ingenuidade, não conheceria a sua própria criação, também não poderia ser Deus na concepção teológica de perfeito e absoluto. Então essas teorias que procuram nos colocar medo, que procuram provocar esse terrorismo de consciência nas pessoas, elas não sustentam o exame racional, né? São coisas feitas por caminhos religiosos antigos que tinham como objetivo, além de divulgar o evangelho, tinham também como objetivo ter o poder sobre as pessoas. E as pessoas com medo são mais vulneráveis, né? Porque se por causa do Cristo não havia muitas contribuições, bastava colocar a figura de Satanás no meio que não havia quem não abrisse seus bolsos e contribuísse. Para quê? Para comprar uma absolvição. Para comprar com a matéria uma absolvição do Espírito. Tem sentido isso? O Deus verdadeiro sempre foi de graça, como Cristo sempre foi de graça. E é o que a doutrina espírita procura fazer, né? Apesar das casas terem que se manter de alguma maneira, através da livraria, da lanchonete, das doações, nada do que se faz no espiritismo, nada do que se faz na nossa doutrina é cobrado. Não se cobra pelo passe, não se cobra pelo tratamento espiritual, pela assistência, pela palestra. Pelo contrário, né? As pessoas que trabalham normalmente são as que contribuem com a casa. Então nós temos que nos libertar já com esse grau de consciência que nós temos, desse terrorismo de consciência. E procurar compreender o nosso planeta como um caminho para essa evolução. Não é uma coisa que a gente vai usar e jogar fora, não. A gente vai usar e deixar ele melhor do que a gente achou. Se a gente puder fazer alguma coisa para minorar as dores do planeta, né, para tornar o planeta mais habitável para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para os filhos dos outros, para quem não tem filho, é essa a nossa obrigação, né? É assim que eu não sei qual é o espírito aqui, Joanes, que ele fala que no nosso planeta a gente muitas vezes se irrita, se queixa das limitações e das condições do planeta, mas essas limitações são justamente as que nós precisamos para a nossa evolução. Um planeta mais evoluído do que esse, primeiro que nós não íamos achar ele muito legal, porque os divertimentos que nós gostamos não tem lá, né? A gente ainda gosta de umas coisas muito materializadas. E segundo, esse planeta já mais evoluído não serviria para a nossa evolução nesse momento. A nossa evolução desse momento, ela precisa justamente do que tem aqui na Terra. Que são pessoas para serem ajudadas, que são dores muitas vezes para nos desapegar de coisas e de pessoas até. Né? Semana retrasada eu tive um desencarne na família. Isso nos coloca a pensar, né? Que muitas vezes, nossa, mas por que uma pessoa tão nova? Muitas vezes para exercitar o nosso desapego, para provar os pais, para provar a família. Né? Até que ponto essa família quer uma pessoa junto de si ou prefere que ela siga o seu caminho no plano espiritual? Muitas vezes essas provas que nós precisamos. E aí nós começamos a arrumar aquelas teorias, né? Fala assim, não, mas se Deus colocou aquele cara ali, que está do lado ali naquela situação, é porque alguma coisa ele fez. E se eu for ajudar ele, eu vou impedir ele de cumprir a prova dele. Olha que coisa mais cômoda que muitas vezes nós pensamos. Em vez de nós procurarmos saber por que o outro está naquela situação, nós temos que procurar saber por que Deus nos colocou perto dele. Essa é a pergunta que nos cabe. Assim, o cara está naquela situação, isso é fato. Por que nós estamos passando do lado dele? Não pode ser o acaso, porque o acaso não existe. O acaso não é nada. Então, algum papel nós temos também na evolução um do outro. Está tudo ligado. A evolução de um de nós está ligada à evolução dos outros. Então que nós tenhamos essa consciência de que o planeta está nesse momento de transição, procuremos com tranquilidade nos curar espiritualmente, nos tornar espiritualmente mais saudáveis, e isso se faz pela experiência da própria vida, não se faz só no centro espírita, se faz no trabalho, se faz em casa, se faz no ônibus, no metrô, onde nós cruzamos com as outras pessoas e não temos aqui a comunhão de pensamento que nós temos aqui dentro muitas vezes. Temos pessoas que destoam da gente, pessoas que pensam diferente de nós, né? Então que nós procuremos saber
o que nós podemos fazer hoje para ser melhor do que ontem e que possamos merecer esse planeta de regeneração, onde vai predominar o bem, onde não terão tantas dores, né, onde as nossas dores serão mais suaves, onde tudo será mais suavizado, e sem esquecer daquela parte que o Cristo disse, que os mansos herdarão a terra. Sejamos então mansos e pacíficos para que possamos herdar esse novo planeta de regeneração. Muita paz e muita luz no teu coração. Oi. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, uma crítica construtiva, é lógico. Oi, Ana. Oi. Obrigado, querido. Quando você falava do planeta, eu me emocionava, porque não sei se a gente vai ficando mais velho, a gente já consegue ter uma visão um pouco melhor dessa habitação, e a gente já consegue ver os pássaros. Isso. Eu não vou conseguir falar, me perdoa. Boa noite. Vários questionamentos, várias ideias aí na tua exposição me passaram pela cabeça. Vou citar algumas aqui. Assim, como essa inteligência, fico imaginando assim, uma inteligência suprema olhando um planeta e falando, olha, eu tenho que tirar uma parte desses espíritos daqui, porque senão eu atrapalho a evolução dos outros. Aí, não simplesmente pega esses espíritos e coloca num outro planeta, porque ali também não haveria um desenvolvimento. Coloca em outro planeta com outros espíritos menos desenvolvidos e fala, você está atrapalhando aqui, mas você vai ajudar ali. Isso. Ou seja, né, é no trabalho, no movimento, no trabalho que acontece esse movimento de desenvolvimento, né? Muito interessante. Uma outra questão é o seguinte, como Deus não tem essa propriedade do mal em si, então, se existe o mal, é porque é a criação dele que tomou esse caminho através do livre-arbítrio, imagino, alguma coisa assim. Então, ele também seria um co-criador disso também, né? Eu diria o seguinte, o mal não existe. Assim como o escuro não existe. Como o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Fisicamente o frio não existe, existe a transferência de calor, né? Fisicamente o escuro não existe, existe a luz. E o escuro é a ausência de luz. Da mesma maneira, o mal é simplesmente a ausência do bem. Ele não tem uma existência independente. O escuro existe para que nós possamos compreender a luz. O frio existe para que nós possamos compreender o calor. E o mal existe para que nós possamos compreender o bem. Porque se o bem fosse absoluto e não tivesse a contraposição com o mal, nós não poderíamos compreendê-lo. Se nós não o compreendêssemos, nós seríamos santos, entre aspas, um dia nas culminâncias da nossa evolução. Porque o que vai nos fazer arcanjos, santos, como queiram chamar, espíritos superiores, espíritos puros, como queiram chamar, o que vai nos fazer merecedores dessa categoria é ter conhecido o mal, não necessariamente participando dele, mas ter sentido, ter tido contato com o mal e ter escolhido o bem. Porque aquele que escolhe o bem sem ter tido contato com o mal não se provou de verdade. É por isso que nós precisamos da experiência da encarnação, porque enquanto nós estamos no plano espiritual, nós não temos oposição. E a matéria é uma oposição. O significado da palavra diabo vem de diabolos, quer dizer opositor. Nós podemos entender como obsessor, como as tentações do mundo, como da maneira que quiserem. Porque nós precisamos dessa oposição para saber até que ponto nós conseguimos permanecer na direção que nós queremos com a oposição. Porque no plano espiritual que a gente não tem oposição é muito mais fácil. Nós vimos para cá para quê? Para provar as nossas convicções, para provar as características que nós achamos que já temos. Ah, mas por isso que a gente falha muitas vezes na prova? Muitas vezes a gente está do lado de lá e tem uma autoconfiança dizendo, não, essa prova eu vou suportar numa boa, eu vou passar por isso de olhos fechados. Chegamos aqui, sentimos o peso da oposição e vemos que não é bem assim. Mas Deus nos permite passar por isso também.
Faz parte da nossa evolução. Então eu diria isso para você, que o mal não tem existência real, ele é simplesmente onde o bem ainda não chegou. Tá? Isso. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que de uma maneira até engraçada. O lixo de um é a lixa que lixa o lixo do outro. Então quando a nossa vaidade, a nossa incapacidade de perceber o mal em nós mesmos, faz com que nós necessitemos muitas vezes estar perto de alguém que tem a mesma característica má da gente, para que a gente possa ver nele e saber como aquilo não é bom. E aí, vendo nele, a gente começa a combater isso em nós. A psicologia diz isso, né? A psicologia junguiana, ela trabalha com o conceito de sombra, né? E trabalha o conceito de que um é o espelho do outro. Então, se tem alguma coisa em mim que te irrita, se tem alguma coisa em mim que você simplesmente sabe que não é bom, mas isso não te traz nenhuma emoção, é uma coisa. Se você vê essa mesma característica em mim, mas isso te dá uma raiva profunda, te dá um mal-estar, é porque essa característica também está presente em você. Ou seja, eu te lembro da parte de você que você não gosta. Interessante, né? Isso, né? Mas na verdade é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente está apontando um dedo do outro, tem 3 apontando para nós, né? Então, normalmente, a característica que nos deixa com raiva no outro é a que nós também temos e precisamos ainda trabalhar. Então, é assim que o lixo de um lixa o lixo do outro, porque nós vemos o mal em um e queremos combater esse mal em nós. Se nós ficássemos sozinhos, não conseguiríamos enxergar esse mal, porque ele não age contra ninguém. Deu para entender? Então, tem esse conceito aí, né? Não tô dizendo, não é espiritismo isso, mas a psicologia junguiana, que é a parte mais... vamos dizer, espiritualista da psicologia, aí que nós, psicanálise, né, que nós conhecemos, ela trabalha com esses conceitos. Tá? Cleber, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Quando você falou sobre os exilados de Capela, não sei se eu estou errado, mas acho que você também concorda que a gente vê uma certa similaridade entre o que acontece na Terra e o que aconteceu lá. Lá eles tiveram uma evolução científica de conhecimento altíssimo. Isso. E a moral e a ética ficou, e aí um grupo realmente não acompanhou e foi exilado. Né? Uhum. Aqui na Terra também a gente vê hoje a evolução científica, informática, medicina, tecnologia altíssima, porém a gente não vê essa mesma evolução na moral e na ética. E realmente essa limpeza eu acho que vai acontecer. Né? Nós temos que nos esforçar para poder ficar aqui, né? Mas é isso mesmo, a parte moral, ela acaba vindo depois, né? A gente sempre parte primeiro para a intelectualidade, que é também necessária, né? Que a doutrina fala o seguinte, que o espírito precisa da evolução nos 2 campos, no campo intelectual e no campo moral. E normalmente fica um pouco desequilibrado por um tempo, que a gente adquire a intelectual primeiro, e a moral às vezes não acompanha, né? Mas às vezes isso também é necessário, primeiro porque a gente possa entender o amor, né? Essa evolução intelectual ela é necessária, para que nós possamos, uma vez imbuídos da moralidade que nós ainda não temos, possamos alçar voos mais altos, né? Isso. Boa noite. Boa noite. Quando você fala sobre migrarmos para planetas mais primitivos, eu fico pensando no quanto de primitivismo nós temos aqui ainda. Uhum. Existem locais aqui na Terra mesmo que lembram um umbral, né? Situações que os humanos vivenciam na África, por exemplo, que já são extremamente primitivas, assim, moralmente, né? Então, seria o caso de aqueles que não evoluírem e irem migrar para um planeta além desse primitivismo que nós temos aqui? Olha, difícil dizer, mas assim, nós temos que considerar, como você mesmo falou, que o planeta ele não é homogêneo. E esse planeta para o qual vai haver a migração, provavelmente, e também não deve ser um planeta só. Porque assim, os exilados podem ter características muito diferentes. E aí eles podem ser exilados para planetas diferentes. E mesmo dentro de um planeta, ele não é homogêneo, né? Por exemplo, no século XVI, XVII, alguém que reencarnasse na África
estaria num planeta primitivo. Alguém que reencarnasse na França estaria num planeta, não em termos morais, mas em termos tecnológicos, intelectuais, estaria num planeta, para a época, muito evoluído. Né? Então, cada um vai se achar, vai ser colocado exatamente na posição que ele precisa para o contexto evolutivo dele. Né? Isso é uma lei de Deus, que cada um de nós não vai ter que suportar provas piores do que o necessário. Porque senão, se assim fosse, a justiça divina seria falha. Né? Então a justiça divina exige que nós suportemos nada mais além da medida do que nós fazemos jus, além do que nós precisamos suportar. Então não precisamos ter medo também, se tivermos a infelicidade de um planeta desse, nós vamos para um grau desse planeta de acordo com o nosso contexto evolutivo e não vamos estar sozinhos lá. Nós vamos ter a ajuda espiritual, nós vamos ter muitas vezes a ajuda do pessoal que vai ficar aqui, que quando desencarna, vai ter seus parentes lá, vai ter seus amigos lá, vai querer ajudar lá. Lá também é mundo de Deus, né? É criação de Deus também, e ninguém está abandonado. A gente muitas vezes pensa com aquela cabeça do inferno, né? Que alguém está lá irremissivelmente, mas não é assim. Né? Se a gente puder ficar aqui, a gente vai sofrer muito menos. Mas se a gente tiver que ir para lá, a gente vai ter ajuda, a gente vai ter também assistência. A bondade divina não nos abandona. Porque a justiça divina, a gente tem um conceito estranho de justiça. Justiça para nós está muito ligada à vingança. Né? Nós só conseguimos conceber a justiça com a vingança em cima do culpado. Mas a justiça de Deus, em vez dela condenar o culpado, em vez dela punir o culpado, ela corrige amando o culpado. Ela nunca vem desprovida da misericórdia. Né? Essa é a diferença da justiça divina para nós. No Evangelho diz que o espírito ele nunca regride, ele apenas estaciona ou evolui. E essa migração não seria uma forma de regressão? Não. Veja bem, o que ele conquistou de conhecimento e de moralidade até ali, ele não perde. Ele vai passar por uma experiência num planeta mais inferior. Mas o que ele já conquistou ali do contexto evolutivo dele, ele mantém. Tá? Então ele não regride no seu conhecimento. Tá? O que a gente pode entender é que se o planeta Terra está passando por a regeneração, nós espíritos que estamos renitentes ainda nessas coisas do mal, vamos para um planeta de prova e expiação. De prova e expiação. Não necessariamente um planeta primitivo, pior. Não vai ter dinossauro. Não. Vamos caçar dente, nem, né? Não, é um planeta realmente de prova e expiação. Nós vamos permanecer num planeta igual a este. Talvez um pouquinho pior, né? Mas com um pouco mais de dificuldade para a gente aprender. Mas não necessariamente, porque senão as pessoas pensam, não vai não. Vou pentear macaco lá, também não é isso. Já que nós vamos para as pessoas boazinhas vão para a regeneração, nós vamos ficar no planeta de prova e expiação ainda, para aprender um pouco mais. A gente fala que ele é primitivo em relação ao que vai ser o nosso. Regeneração, sim, mas não tem nada a ver primitivo não, gente, pelo amor de Deus. O primitivo nós ainda somos, né? De repente, eu estava comentando domingo sobre isso, a gente está no trânsito, a gente vira um pouco primitivo, né? Querendo pegar a pessoa pelo pescoço quando fecha a gente, né? Então a gente está um pouco nesse. Eu virei primitivo aqui na Cruzeiro do Sul agora, porque eu achei que eu não ia chegar a tempo. E a mulher passou no farol vermelho e me fechou, né? Então, a gente tem um pouco disso tudo dentro de nós ainda, né? As muitas moradas na casa do Pai, né? Então, essas moradas estão em nós, né? Então, depende do que a gente quer escolher para a gente poder seguir em frente, né? E a gente tem que entender que esse primitivismo é justamente o que a gente precisa. Não é nada mais e nada menos. Então, é como a Sandra falou, ninguém vai reencarnar aqui em lugar que tem dinossauro, pterodátilo. Não é isso, gente. É que se a gente fosse para um lugar desse, a gente nem conseguiria ajudar muito. A gente consegue ajudar a quem? A quem está um pouquinho pior do que a gente. A gente não consegue ajudar quem está muito pior. Né? Por isso que os nossos mentores, por exemplo, os mentores que trabalham na casa, tudo, eles estão melhor que a gente? Eles estão. Mas eles também não são espíritos da categoria angélica, da categoria de arcanjos, não são. Porque senão ficaria difícil para eles nos ajudar diretamente. Eles têm mais acesso direto a nós se eles forem mais ou menos próximos da gente. Eles não podem ter toda essa vicissitude que a gente tem, senão seriam cegos conduzindo cegos. Mas eles também não podem estar muito distantes. Um está ligado no outro, né?
Nós estamos todos de mão dada, nós estamos de mão dada com eles de mão dada com espíritos mais evoluídos, até chegar lá em cima no Cristo. E o Cristo de mão dada com todos nós, puxando todo mundo para cima. É mais ou menos isso. A época que teve a Revolução Industrial, que teve lá o Iluminismo na França, será que teve a ver com essa chegada aí desses espíritos de capela? Assim, será? Não. Ou pelo menos isso aí foi assim, muito antes. Houve um salto aí. Isso foi há alguns milênios, isso que nós estamos falando. Isso foi na época ali de que o Gênesis retrata como a criação ali do Éden, de Adão. É 5 mil, 6 mil anos, alguma coisa assim. Não teve nada a ver com isso, não. Era numa fase. Mas aí que tá. Para entender isso que a Sandra está falando, a gente tem que compreender que eles foram exilados de um planeta provavelmente mais avançado do que o nosso era na época, mas menos avançado do que o nosso é hoje. Senão não faria sentido eles saírem de um planeta que na época fosse como o nosso é hoje e ir para uma coisa primitiva, onde teria que reinventar a roda, onde teria que fazer tudo isso. Não é esse o caso. Agora, claramente havia povos nessa época que tinham uma inteligência superior aos outros. Tem aí muitos monumentos aí que a gente não entende como foi feito até hoje, como tinha tecnologia para isso na época. É pirâmide, né? Alguns monumentos maias, essas coisas. Isso é proveniente desses espíritos que já tinham um grau evolutivo razoável na intelectualidade e que reencarnaram em meio a povos primitivos. Tá? Tudo bem? Obrigado, pessoal. Amir, uma frase interessante que a gente vê, que eu leio e eu acho verdadeira, para nós não nos preocuparmos com o planeta que nós estamos deixando para os nossos filhos, e sim que filhos nós estamos deixando para o nosso planeta. Né? Então, o ser humano... Tudo que eu falei, eu procurei fazer de uma maneira que nos liberte, não que nos deixe com medo. Né? Então a gente não tem que ter medo de nada disso, porque Deus está nos assistindo em todos os momentos. Então vamos agora para aquele momento onde nós podemos doar um pouco, fazer a verdadeira caridade, que é doar um pouco de nós, do nosso amor, do nosso sentimento, da nossa fraternidade, a todos os nossos irmãos necessitados. E hoje vamos doar de uma maneira especial todas as nossas melhores energias ao nosso planeta. A esse nosso planeta Terra que nos acolhe, que nós devemos envolver e amar intensamente, através das nossas vibrações, assim como através das nossas ações. Mas vamos, em primeiro lugar, envolvê-lo com todo o nosso amor, agradecendo sempre a Deus por todas as oportunidades que Ele nos oferece. E que hoje essas oportunidades estão nesse nosso planeta. Vamos envolver também a todos os nossos irmãos que habitam esse nosso planeta, vibrando fraternidade, harmonia, entendimento e amor, portanto, por todos os habitantes do nosso planeta. E de uma maneira mais especial ainda, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram presos às dependências, dependência química, a quaisquer tipos de dependências, que eles possam ser amparados, esclarecidos e fortalecidos, para que possam superar esse novo desafio. Vamos vibrar também por aquela pessoa que nós sabemos estar necessitando do nosso amor,
do nosso carinho, do amparo dos nossos amigos espirituais, que esteja passando por qualquer dificuldade, que nesse momento ele possa receber as nossas melhores vibrações. Finalmente vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa e pela nossa família. Que haja paz, união e compreensão entre todos os seres que habitam conosco. Então nós te agradecemos, Pai, por mais esse encontro desta noite. Que sempre recebemos tanto, que sempre saímos daqui melhor do que chegamos. Nós te agradecemos, te pedimos que abençoe mais uma vez a todos nós, por mais essa semana. Que assim seja. Então agora nós vamos aguardar sentados, cada um recebeu um númerozinho conforme foi chegando. Então aguarda sentado, que o dirigente vai estar chamando por esses números para recebermos o passe.